Paz e luz. E quem fala é Rodrigo Fabiano, sou o Bodhisattva do Mestre Sonará. Vamos falar um pouco sobre viver de luz e jejuns. Vamos começar então falando um pouco a respeito desta questão que gerou bastante polêmica na internet a respeito da abstenção alimentar. No livro Mistério do Áureo Florescer, do Mestre Samael, fala sobre o jejum. Existe um capítulo tocando nesse tema. Existem momentos, situações, provas dentro da iniciação, do caminho iniciático, que pedem que a pessoa, que o iniciado, a pessoa que está trabalhando com o fogo sagrado, se abstenha por um período mais ou menos longo de alimentação. Isso por questões energéticas, para acertar os caminhos energéticos dos organismos suprassensíveis. Então não é algo feito assim por prazer, por curiosidade, para se fazer um teste ou algo assim. A ideia de se poder viver sem alimentar-se realmente é muito atrativa. Abriria um caminho de possibilidades. Não haveria necessidade de se estar preso à primeira refeição, segunda, terceira, quarta, quantas fossem do dia. Tornaria a pessoa independente energeticamente. Tem muitas teorias sobre os respiratorianos na internet. São pessoas que vivem somente de prana. Muito tentador. De fato, confesso que eu mesmo tentei praticar esses exercícios com determinado êxito. Comecei então a praticar o pranayama matinal, naquele momento em que as aves gorjeiam, todas cantam, e realmente absorve-se muita energia crística nesses momentos, tanto no nascer do sol, quanto no pôr do sol. Realizar um pranayama com a mente concentrada no astro-rei. Neste início da luz e nesse término da luz, que é o nascer e o pôr do sol, podemos olhar o astro-rei fixamente, sem prejudicarmos os nossos olhos. Esses exercícios nos trazem muita energia. Fazem com que o nosso organismo faça o papel de uma bateria e acumule energias, isto é fato. Porém, não é este o problema. O problema é que o mecanismo pelo qual foi criado o nosso organismo físico, ele foi projetado para determinado fim. É como se o ser humano fosse uma semente e necessitasse de um processo para desabrochar. E este processo inclui a alimentação. Existem muitos mistérios envolvendo o quesito alimentação. Nós somos projetados, criados para alimentar-se. Esta é uma forma pela qual nós absorvemos energia do cosmos exterior para criarmos então os veículos internos. Trabalharmos na frágua acesa do vulcano, criarmos existência em outras dimensões da natureza. Existe uma parte dentro de nós mesmos, nosso Shiva íntimo, nosso Hermes interior, nosso Shiva, nossa potência sexual. Essa parte interior tem uma personificação, é uma parte do ser. Então podemos dialogar com o nosso Shiva interior nos mundos internos, nos mundos superiores. Ele tem existência própria. Com o jejum prolongado, essa parte do ser vai se debilitando, pois é uma parte relacionada com o elemento fogo. E o elemento fogo traz consigo a aura dos caçadores. Na aura deste Shiva cósmico, é todo um raio criador, um raio cósmico que vem desde as pedras, no reino mineral, vegetal e no reino animal. Esta aura então está relacionada com os cães, lobos, toda a família dos felinos, os grandes caçadores, como tigres,
leões, leopardos, guepardos. Todos os caçadores estão regidos pelo elemento fogo, e o nosso Shiva interior está relacionado com esta energia. Quando deixamos de nos alimentar, violamos esta lei da natureza. Desde que não seja então por um processo iniciático, seja apenas por uma experiência, por uma curiosidade, estamos violando esta lei cósmica, a qual está contida dentro do próprio organismo do ser humano. Essa parte nossa, este Shiva interior, essa parte do nosso Deus interior, vai se enfraquecendo nos mundos superiores, vai se debilitando. Se o indivíduo prossegue longamente, então, nesse processo de não alimentação, poderá perder o seu Shiva interior, ele poderá vir a falecer. Então o sujeito ganhará karma com esse fato, o karma de assassinato esotérico, porque assassinou uma parte do ser, assassinou o Shiva interior intencionalmente. Isto não é positivo, ser visto nos mundos internos como um assassino de si mesmo. Gerará karma em outra existência, ou dependendo do caso, na mesma existência, se persistir no erro. Na questão do viver de luz, isto é possível por um pequeno tempo, por alguns dias. Isso vai muito da saúde que a pessoa tem. Pode-se fazer isso sem se prejudicar desta forma, sem prejudicar essa parte da mônada, esse Shiva interior que carregamos. Isto não é um delito. Passar algumas horas ou poucos dias fazendo um trabalho de morte mais intensivo para matar eus de gula, porém prolongar indefinidamente, não é o caminho, gente, falando francamente. Muito superior é alimentar-se corretamente, alimentar-se sem eus, é infinitamente superior ao não alimentar-se. Esta técnica do viver de luz pode ser utilizada em momentos difíceis. Por exemplo, em momentos de guerra, de desestabilização urbana, social, de convulsão social, podemos utilizar esta técnica como um método para sobreviver a momentos difíceis. Acontece alguma calamidade, algum desastre natural, onde se escassam então os recursos alimentares. As pessoas, os esotéricos, os místicos, os filhos do Pai, podem recorrer a esse expediente por um tempo muito grande, podem passar meses. E se tiverem condições de estar com prana, com um ar adequado, próximo a matas, por exemplo, podem passar anos vivendo com essa técnica sem a necessidade de alimentos. Porém, porque o destino o fez assim, o destino levou a essa situação independente da vontade da pessoa. Isto é outro caso completamente diferente. Então, com certeza, a pessoa será assistida por hierarquias que trabalharão em conjunto e lhe auxiliarão a não cair nesse delito, que não será mais um delito, porque não será da vontade dela. Então é um expediente que pode ser utilizado. Porém, a bel prazer não é aconselhado. Estão equivocados os irmãos que o fazem assim. O ideal é alimentar-se corretamente, praticar a morte do eu psicológico, praticar a transmutação das energias sexuais e auxiliar os demais irmãos da humanidade que desejem obter auxílio nesse sentido. Então desaconselho com a experiência vivida as pessoas que desejam jejuns prolongados. Sugiro aos amigos que têm essa inclinação que troquem então o jejum pela alimentação correta. Decida o sujeito, o esotérico, vou passar o dia sem comer. Vou passar 3 dias sem comer. Em vez de fazê-lo desta forma, sugiro que faça o seguinte: faça uma refeição diária, como uma fruta por dia, um pão, e siga nesse processo, por um tempo maior. Pode ter certeza que os benefícios serão maiores. Ademais, existem processos esotéricos
no qual o iniciado, no qual o esotérico, consegue abrir as portas para dimensões superiores e, através de petições sinceras, com fé e concentração, o real ser, o habitante de nós mesmos que está na 7ª dimensão, nosso íntimo sagrado, pode concorrer e encher esse alimento que está baseado com o número 1 com forças, com energias, com substâncias de dimensões superiores. Então o sujeito, ao alimentar-se com esse alimento, vai estar nutrindo os veículos superiores em outras dimensões, trazendo benefícios incalculáveis para o despertar da consciência, tornando a pessoa uma pessoa diferente do que a gente está acostumado com o populacho, com o comum e corrente. Como é alimentar-se com o número 1? É oferecer alimentação ao Pai interno, que representa a primeira força, a primeira sabedoria dentro de nós mesmos. Podemos colocar ali uma mesa com brigadeiro, bolos e um monte de bobagens e alimentos comuns e pedir ao nosso Pai para abençoar? Não, não podemos, porque essas coisas sugerem prazer. Não que não possamos ter o prazer legítimo, porém a maioria como as nossas mães falavam, para de comer bobagem, come alimentos que façam bem para o seu organismo. Então tem que ser alimentos condizentes, pode ser uma fruta, pode ser um copo de limonada com um pão, um sanduíche natural, coisas mais simples e nutritivas. Então, dessa forma, trabalhando, vai-se ter muito mais progresso do que com simplesmente jejuar. Pode-se trabalhar com o número 1 e o número 3. Faça um pequeno lanche ao nascer do sol. Consagro o meu alimento também na hora do almoço, ao meio-dia com o sol a pino. E consagro o meu alimento pela 3ª vez ao pôr do sol, naquele momento em que o sol desprende essa energia especial. Desta forma, a pessoa progride muito, infinitamente mais do que com o jejum. Em vez de jejuar, vou fazer uma alimentação diária. Escolhe-se um horário adequado e alimenta-se com alimentos puros, simples. Chega a ponto em que o iniciado controla até o processo da salivação, que hoje está entregue a eus psicológicos de instinto. Pode chegar um indivíduo, o esotérico, o iniciado, a ver energia desprendendo do alimento com essa técnica. Pode conhecer os enigmas dos alimentos especiais, do alimento especial do cristianismo, que é o trigo, que está contido no pão. Pode ver sair a energia deste alimento e cristalizar então nos seus chakras superiores, no chakra cardíaco. Pode conhecer o iniciado com esta técnica, os segredos do elemento arroz e da cadeia evolutiva desta sagrada planta, compreender, vivenciar diretamente a sabedoria do porquê esta planta, este alimento arroz, era utilizado nos monastérios budistas e ainda continua sendo utilizada, porque esta planta é o símbolo da alimentação e tem uma relação forte com os budistas. Tudo isso está contido dentro da própria alimentação. O Logos deposita ensinamento dentro de cada alimentação, e através desta técnica que vos passo, qualquer um que o pratique e tome isso como método de vida diário, vai absorvendo essa alimentação. Sugiro então aos amigos que o caminho correto é alimentar-se sem desejo, transformando o ato de alimentar-se num processo espiritual. Imaginar, ver cores, luzes, objetos sagrados, saindo da alimentação que está consagrada ao Pai. Faça uma oração entregando a alimentação ao Pai. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, peço a Ti que inunde este alimento, que sature este alimento com sua força, com sua sabedoria, com energias positivas. Faça uma oração vívida, vivenciando o que se está falando, e alimenta-se dessa forma, progride-se muito rapidamente, podendo o indivíduo estar se alimentando e estar tendo ensinamento com mestres ao mesmo tempo, durante o processo de alimentar-se. Deixa de ser algo comum e corrente, profano, do populacho, de Dom Raimundo e todo mundo,
e passa a ser algo superior. Então este é o caminho para o correto trato com a alimentação. A alimentação correta traz felicidade. No momento em que está se alimentando corretamente, traz felicidade, contentamento, uma vivência, digamos, um prazer superior, espiritual. Desta forma pode-se chegar até a Ilha do Êxodo. Este processo auxilia neste trabalho de despertar da consciência. Então, descartando o jejum e viver de luz, podemos prosseguir mais rapidamente ao nosso progresso, ao nosso trabalho íntimo, porque esse alimento absorvido torna-se superior e impulsiona a essência, nos impulsiona a trabalhar com os 3 fatores da revolução da consciência, que é o único caminho. Nos impulsiona a trabalhar com o segundo fator, porque vamos ter energias mais equilibradas para trabalhar com o arcano, e assim por diante. Ok, gente? Essa era a mensagem, meus amigos, que eu tinha que passar para vocês, da experiência que tenho colhido nesses trabalhos. Paz e luz, até a próxima.